Eu sou um Chevette velho que tenta correr a Fórmula 1. Porque eu posso fazer uma ótima comunicação. Se o produto é ruim, Se o acabou. produto é ruim, acabou. Se você não celebra tudo isso, Sem dúvida. você perde boa parte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu sou o Naka Sakal e sou da Central do Varejo. A gente está aqui com o Rodrigo Amaral também, da Chat. E hoje a gente está com uma marca aqui sensacional, que é a ETAP, marca de cerveja artesanal. Mas eu não quero falar nada, deixa o Eduardo falar, porque quem sou eu para falar disso? Primeiro vamos falar um pouco aqui. Fala aí, Amaral. Tudo bem, Naka? Tudo bem? Legal. Eduardo, tudo bem? O pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui. Falar de cerveja é sempre bom, né? Muito bom, ainda mais depois de gravar. Pô, Quantos episódios, Amaral? São 5 episódios, né? Pelo Pô, amor hoje de foi tenso. Mas é legal, né? E a gente queria agradecer o Eduardo, né, o pessoal da ETAP aqui, e contar um pouco da história que a gente estava falando um pouquinho antes. Mas é legal você falar um pouquinho, Eduardo, acho que de como você montou né? Primeiro, obviamente, falar de você. Quem né? é o Eduardo? Quem é o Eduardo? Andrade. Exatamente. Vamos falar um pouco E aí dele. depois falar um pouquinho aqui, que eu acho que é bacana da gente ouvir um pouco pra gente aqui e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Legal demais. Primeiro, obrigado pelo espaço. É um prazer enorme estar aqui. É muito importante para a ETAP poder contar essa história e falar sobre a nossa marca, sobre o nosso propósito. E eu vim do universo de comunicação. Legal. Eu sempre trabalhei com agências de comunicação. Até recentemente eu era co-CEO de uma agência de comunicação super expressiva no mercado, né? Voltada para a experiência, voltada para ativação, voltada para o live marketing de uma certa forma. Legal, legal. Mas o ano passado a gente lançou um projeto, eu e algumas amigas e amigos, né? Eu, a Verônica, a Lila, o Rogério e outras pessoas vieram junto para esse projeto. Nós lançamos um desafio que para a gente era muito grande. Eu preciso falar um pouquinho de mim para poder falar da ETAP. Sem dúvida. Com certeza, sem dúvida. Porque Tem que se conectar com você e para daí conectados, falar da ETAP. né? Eu sou um Chevette velho que tenta correr a Fórmula 1. Essa é Boa expressão. É o Maverick. Já dá pra fazer o corte. Eu sou uma pessoa que se inseriu no universo esportivo mais velho. Eu não fazia esporte antes e eu fui me inserir no universo esportivo depois que a Lela, minha filha mais velha, nasceu. A Lela vai fazer 15 anos agora. E com essa rotina esportiva, e o esporte foi tomando um protagonismo tão intenso na minha vida, que eu fui criando novos hábitos, tendo uma nova jornada do meu dia a dia, que de certa forma foi quebrando e rompendo a lógica de hábitos tradicionais que eu já tinha. Tanto em alimentação, sono, e a bebida era uma delas, né? Eu sempre fui uma pessoa que adorei receber as pessoas. Sim. Adorei celebrar e viver o momento ao lado das pessoas, mas eu via que o álcool, de uma certa forma, acabava atrapalhando a minha rotina esportiva. Sim. E eu queria cada vez performar melhor, ter um desempenho melhor. Não sou um atleta profissional, mas era uma coisa minha, né? E isso foi evoluindo com o tempo e há uns 2 anos, mais ou menos, eu reduzi drasticamente o consumo de álcool na minha rotina. E no ano passado eu falei com esse grupo de amigos e amigas com a intenção da gente criar uma marca que trouxesse e representasse o esportista de uma maneira genuína. O que eu quero dizer de maneira genuína, né? Existem outras bebidas sem álcool, de grandes indústrias, que têm um papel educacional importante para a sociedade, mas ela não conecta a verdade do esporte com a celebração de uma forma genuína. Então eu queria que nós criássemos uma marca que pudesse ser isso de verdade, que falasse com autenticidade para o esportista, de uma forma que enaltecesse o esportista
pelas escolhas que ele faz. Legal. E não pelas coisas que ele abdica de fazer, né? Quando você faz uma escolha, e tem um ponto que é importante, né? Quando eu falo de esportista, eu não estou falando de atleta de alta performance, Alta performance, apenas. sim. Eu estou falando da pessoa que resolveu fazer, 3 quilômetros de corrida, que resolveu fazer 4 quilômetros de corrida. E é por isso que a gente está em vários perfis de provas que eu vou falar um pouco mais pra frente. E tem tudo a ver com o momento, né, Eduardo? Super. Cara, a galera embarcou nesse projeto super. Muito, muito, assim. O universo pós 2020, pós 2024, é um wellness, né? as pessoas entenderam que é fundamental o cruzamento de estilo de vida saudável com o hábito esportivo. Sim. E a corrida, a bicicleta, a natação, ela começou a trazer uma coisa que foi importante para as pessoas pós 2023, assim, que é o universo da porta para fora, né? Você viver uma experiência esportiva verdadeira. O número de pessoas que vão se inscrevendo em etapas de corrida dobra a cada ano. Sem dúvida. O universo das crews de corrida, dos clubes de corrida, Sim. que são super fortes lá fora, que hoje já são até adquiridos por marca, Isso. criam uma importância e uma relevância no Brasil Legal. muito alta, né? E quando eu falo, obviamente, de corrida, é porque eu tô intrinsecamente conectado com a corrida. Mas é a pessoa que, cara, vai fazer beach tênis, vai fazer tênis, tipo, que colocou e falou, cara, eu vou treinar todo o dia, X vezes na semana, e isso faz parte do meu momento. Então, ter a rotina. Tem a rotina e a sua vida está conectada a isso. Exato. Né? Eu acho que isso foi o mais importante. Isso é legal. E para enaltecer essas pessoas, nós criamos a etapa com uma busca de ter uma bebida extremamente saborosa, né? Onde a pessoa não sente a ausência do álcool no produto. Então não é, puta, é gostoso, mas não tem esse mas, né? Esse foi o cuidado que a gente teve e nós levamos muito tempo no desenvolvimento de produto e ter uma conversa de marca realmente verdadeira, genuína, de pessoas que gostam do esporte, de pessoas que vivem o esporte desta maneira que eu falo, né? Não é atleta, pessoa, eu não falo que é atleta profissional, é profissional atleta, é uma pessoa que trabalha, tem filho, esposa, namorada, paga boleto, Sim. e tem que sair para trabalhar. Tá no corre, né? Que tá no corre e que coloca o esporte ali. Que tem que fazer parte do dia a dia, né? Isso, faz parte dessa da rotina, dessa né? rotina e dessa dinâmica. Como uma atividade, né? Assim como a gente tem a nossa reunião com o cliente, né? Ou com o que a gente vai fazer, o esporte é a rotina, é essa reunião que a pessoa tem consigo mesmo, né? Isso é muito legal o que você traz, porque as pessoas têm transformado os encontros esportivos em encontros de integração. Sim, e happy hour exato. e socialização. É a comunidade, né? Cada vez mais. Essa comunidade está muito forte. Sim. Ela está muito verdadeira. Né? E a etapa nasce para isso, para ser a marca de celebração do esportista. Porque tem uma coisa que a gente fala que é muito importante, né? Quando você se prepara para uma prova, seja ela qual for. Eu estava falando isso com uma professora de CrossFit, que fala do Open de CrossFit, ou de uma pessoa que se prepara para uma corrida de 5K, um Iron, 10K. A prova ela é um pedaço muito pequeno de uma preparação muito grande. Maior, sem dúvida. Quando você se prepara para uma prova, você vai demorar meses para essa preparação, para viver ali um dia, 2, 3 no máximo, né? Se você não celebra tudo isso que acontece nesses meses e deixa para celebrar só nesse momento da prova, cara, não valeu nada, né? Você precisa, é fundamental que você entenda que você precisa celebrar esse ciclo. Celebrar esse ciclo é aceitar ter pequenos ganhos. Toda a jornada, né? Curtir. E das quedas, cara, tem dia que o treino é horrível. Acordar, e é legal quando a gente quebra a lógica do universo da internet, porque
a internet é incrível, mas ela traz coisas muito... Sim. Para muita reflexão, né? Cara, não é legal acordar todo dia de manhã para treinar. Ninguém tá sorrindo todo dia. Na verdade, ninguém tá sorrindo 80% dos dias, cara, Exato. para levantar. Na verdade é um desafio, né, tudo isso. Eu entrei numa aula de bike e a gente treina... Onde a gente treina, passa carro, então a gente tem que treinar antes de ter carro. Entendi. Então a gente começa a pedalar às 5h10 da manhã. Eu acordo tipo 4h15. Cara, é impossível acordar feliz às 4h15. Ninguém acorda. Tipo, puta, caralho! Vou correr. Essa parte pode cortar, mas nossa, vou correr, vou fazer. Cara, não. Mas é porque o pós disso, né, dessa jornada toda, ela vai refletir em algum ganho. Se você não celebra tudo isso, Sem dúvida. você perde boa parte. E isso é muito legal, porque quando você espelha a vida esportiva com todas as outras coisas que você faz, né? Seu trabalho, seus relacionamentos. Cara, 30% é êxtase, 70% é intensidade, é relação, é o difícil da história. Sim. Né? Então, como que a gente se insere nisso? A gente se insere nisso numa conversa muito genuína com as pessoas, muito verdadeira. A gente fala para a pessoa, cara, você pode chegar sexta-feira à noite e tomar uma cerveja que antes você ia ter um peso na consciência, com a leveza de que aquilo não vai atrapalhar o seu esporte. Você pode ir para um happy hour na quinta-feira, sendo que você vai treinar de manhã e vai fazer o seu esporte. E a marca, ela tem uma missão de falar mal do álcool, porque esse não é nosso papel. Sim. Né? Nosso papel é falar sobre uma nova forma de celebrar a vida. Que, olhando não só tendências de mercado, né, do varejo, mas tendências dos hábitos geracionais, as pessoas estão mudando o conceito de celebração. Né? Tem ali toda uma investigação sobre a nossa geração. É uma geração que tem mudado hábitos, mesmo que mais velhos, né? Então as pessoas estão mais conscientes que para a gente ter longevidade, e eu nem estou falando que a gente, quando eu falo de longevidade, estou falando de viver muito. Estou falando de viver melhor o tempo que nós estamos Sim, aqui. Né? Exato. Quando a gente fala de longevidade, é fundamental que a gente olhe para a saúde antes da doença, né? E nisso, muitos hábitos se implicam de mudança. Diferente dos nossos pais, né? Que foram criados para olhar para a doença só, né? Quando ela vinha, já vinha que tem um caminhão atropelando. Verdade. E tem uma nova geração que tem mudado todos os hábitos, né? A lógica de hábitos. Cara, os índices de queda de consumo geracional de bebida alcoólica, ele é gigantesco, Sim. né? Tipo, a gente está falando de mais de 35% de queda no consumo pós-geração. Imagina um mercado que está mapeando uma queda de 35% a 40% de consumo na próxima geração que você tem. É a mesma coisa que a gente falasse que, cara, a próxima geração de consumo de carro vai cair 40%. É verdade. Putz, vai acabar o álcool? Claro que não. Né? Mas as pessoas estão criando uma nova consciência, Uhum. um novo momento. É legal que você está falando isso, Eduardo, porque é justamente isso. Quando todo mundo vai para esse mercado, assim, não é só correr, não é só andar de bicicleta, é muito mais do que isso. E a mesma coisa, assim, poxa, se é além disso, tem que trazer outras coisas aqui. Total. Então, eu acho que, né, que a gente fez a pergunta, né, para você se apresentar e o bacana que foi, você se apresentou e já foi trazendo o conceito do produto, porque eu acho que é justamente isso, a nossa vida hoje, ela não tá dissociada em relação ao produto que a gente está vendendo, ao serviço que a gente está prestando e a vida que a gente está vivendo, né? Então, acho que é isso. Eu estou muito encantado realmente no que você está falando, porque para mim me pega super bem, assim, eu sou o contrário de você, né? Eu já tive uma vida mais, vamos dizer assim, mais... Sedentária? Não, mais atlética. atleta. Ah, tá. Hoje eu tenho uma vida mais sedentária. Mas eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que
a gente vai passando por momentos, né? Eu acho que, né, e todo mundo tem isso. Em algum momento você vai enxergar que isso é importante. E olhando para os nossos pais, olhando para nossa vida aqui, falar que não, beleza, eu quero viver bem, eu quero estar com 50, 60, 70 anos, mas eu quero estar vivendo bem. E para eu viver com saúde, sim, eu tenho que comer melhor, eu tenho que me alimentar melhor, tenho que, sim, consumir menos álcool, mas eu não quero deixar de celebrar, de estar junto com os meus amigos, de estar Exato. junto com as pessoas, né? E cada pessoa tem o seu timing, né? O próprio Eduardo falou, pô, comecei no esporte mais tarde. Né? E eu, cara, eu comecei muito cedo no esporte, a minha família toda é muito esportista, então eu tenho realmente isso no DNA, entendeu? Então, mas cada um tem o seu momento, e o momento de vida, ele é pesado. Né? É o que você falou, pô, aqui ninguém é atleta profissional, é profissional atleta. Super. Né? E o que eu acho que tem muito valor nisso, né? E que também desenha um pouco da nossa estratégia de comunicação, de atuação com a comunidade esportiva, para os esportes que a gente priorizou, né? E do porquê que a gente priorizou, uma parte mais não só filosófica, mas comercial mesmo, né? Da história, porque no final tem uma parte, tem um propósito muito forte que a gente acredita e tem uma parte do que a gente quer fazer como marca e produto, né? Mas tem uma coisa importante que é quando você consegue, de uma certa forma, como marca, mostrar para as pessoas que ela pode dar um passo em rumo a um estilo de vida diferente do que ela já pratica, né? Hoje, eu acho que a gente começa a ter conquistas muito legais, né? Acho que são plantações que a gente faz. Vou dar alguns exemplos simples, mas completamente verdadeiros. Como que a gente pede para que todo mundo que trabalha com a ETAP faça um esporte, seja ele qual for, né? A gente não pede performance, a gente pede envolvimento, né? E acho que isso também direciona o que a gente tem de estratégia de mercado e de consumo, né? Para a gente conseguir conversar com as pessoas em termos de mercado, nós optamos por ir para um universo dos eventos. Nossa missão é ser a marca de celebração do esportista, né? Então, nós fizemos 2 movimentos estratégicos fundamentais. Estar na experiência real. Então, nós somos a cerveja oficial do Ironman no Brasil. Legal. Porque foi importante ter o endosso de uma marca de alta performance. Legal, hein? Né? Muito bom. Porque se a gente não está com o universo de alta performance, os novos entrantes também não entendem que aquilo é um produto de qualidade. Sim. E nós temos um produto de extrema qualidade. Nós somos a cerveja oficial da Maratona de São Paulo, da SP City, que é a segunda, que é a maior maratona de São Paulo em termos de volume de pessoas, da Maratona de Florianópolis, da Maratona de Curitiba, do circuito Live XP dos estados de São Paulo, Rio e Paraná, e mais uma série de provas que completam um calendário esportivo de mais ou menos 50 eventos só em 2025. Né? Por que a gente foi para os eventos esportivos? Porque a gente precisa, você do universo do varejo sabe, gerar trial. Sim. Sem experimentação, a gente não cria essa conexão. Concordo. E essa experimentação foi fundamental para as pessoas perceberem que a gente não está falando de uma cerveja qualquer, e sim de um produto de muita qualidade. Eu queria que vocês experimentassem. Vou pedir para eles trazerem aqui para a gente a IPA. Você gosta de IPA? Gosto. Sim, vou pedir para pegar a IPA para a gente poder experimentar. De extrema qualidade. Porque tem uma coisa que as marcas massificadas fazem que é muito importante. Elas são grandes, elas gastam uma grana gigantesca para falar que as pessoas podem beber uma segunda opção, que é uma cerveja sem álcool. Né? Todas as grandes indústrias têm no seu portfólio uma cerveja sem álcool. Mas 98% do negócio dela é uma cerveja com álcool. Então ela não pode bater no peito e falar, cara, não precisa mais beber cerveja com álcool, porque senão ela vai ter que pivotar o negócio dela. Sim. Então, para nós foi fundamental a gente criar, querido, obrigado, e a gente vai começar por essa daqui. E foi fundamental a gente criar essa dinâmica de experimentação. Tá? Essa dinâmica de experimentação, ela nasce para criar uma conexão das pessoas
com o momento de êxtase delas, onde elas estão presentes, que é, cara, você tá numa prova. A gente fez a Corrida da Mulher Maravilha, tá? Que é, eu vou pôr aqui pra você. A Corrida da Mulher Maravilha era um encontro de mulheres, 6.000 mulheres, que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, que foi espetacular. Cara, era a corrida e caminhada da Mulher Maravilha. E elas experimentaram. Essa daqui é a Golden. E a Etap, essa Golden é como se ela fosse uma Pilsen. Tá? Pilsen. Ela bate uma Pilsen tradicional. A gente vai experimentar duas, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. E depois eu vou deixar todas para vocês experimentarem. Saúde. Então, pra gente a experimentação foi fundamental. Né? Essa comunidade, ela se expande em termos de estratégia. Cara, que bom. Muito boa. Não é? Não, é sensacional. Eu falo, cara. É sensacional. Não tenho mas. Não tenho mais. Eu falo. Não, realmente, Não cara, tenho muito mas. bom. Parabéns. Olha. Espetacular. Não tenho mas. Ela Delícia. é perfeita, assim, tipo, não tenho incrível, mas. incrível. E aí, a gente Boa, cria essa conexão com esse momento das pessoas, que é o momento que ela concluiu uma prova, que ela se dedicou, que ela tá ali, que ela tá vivendo aquela experiência no seu êxtase. Ela já passou por tudo aquilo. Já passou por tudo aquilo e gera uma experimentação fabulosa nas pessoas. Porque, na minha percepção, eu vim do universo de comunicação e de experiência, de live, a experimentação, o varejo, a conversa e a troca real com as pessoas, ela é fundamental. Eu vou em todos os nossos eventos. Eu quero conversar com as pessoas. Eu faço questão de estar ali no balcão com elas para poder ter essa troca. Essa comunidade, ela cria uma expansão estratégica no online. Né? O online ele é uma ferramenta muito importante para nós. Né? Porque ou você tem o caminhão de dinheiro que as outras têm, ou você tem uma conversa muito verdadeira. Sim. Né? E o online precisa de conversas reais e verdadeiras. Então, a nossa comunidade digital, ela tem alguns pilares, né? Eu acho que o primeiro pilar, ele é as pessoas se identificarem com o nosso produto e perceberem que nós não estamos surfando uma onda. Que essa é a nossa real filosofia. Porque quando ela vê isso... Vocês produzem isso, vocês são isso. Nós somos uma cervejaria voltada para as pessoas de bem-estar, de saúde, sem álcool. Você não vai ver no portfólio da Etap nenhum produto com álcool. A gente fala que essa é a única certeza que a gente tem. Né? Porque é o que a gente acredita. Né? Você experimentou. Cara, se você não quer ficar louco, se você quer tomar uma cerveja e fazer um churrasco... Cara, meu pós-treino do final de semana foi um churrasco com os meus amigos e eu tomando cerveja. E, cara, eu tava tomando uma cerveja muito melhor que a cerveja deles. Porque a minha cerveja é mais gostosa. Sim. E é sobre isso também, né? Então, essa comunidade digital, ela tem o papel de ser genuína. E a gente tem um trabalho de influência, obviamente, né? Mas que a gente busca algumas coisas com os nossos influenciadores. A gente não quer publi. Tá. Né? A gente quer pessoas com personalidade que endossam o movimento esportivo como hábito, né? Então a gente tem atletas de alta performance, como a Maria Montoro, que vai para o Mundial, que é uma menina incrível, uma pessoa genial. A gente tem o Sérgio Rocha, que é do Corrida no Ar, que fala do universo da corrida, que bebe cerveja, que ele falou, Edu, cara, você criou um inferno na minha vida, porque agora eu bebo muito mais Edu, você criou sem álcool do que com álcool. Né? E isso é muito legal, essa transformação. Não, realmente, assim... E como é que, Edu, como é que é essa parte de calorias? A gente está falando do universo de esportes e tal, comparando com cerveja sem álcool. Não sei se o termo é esse que a gente pode usar, né? Mas fala um pouco pra gente sobre essa classificação. A gente conseguiu, em termos de produto, né, criar um produto que tivesse um sabor muito bom. Então, na nossa estratégia de comunicação, nesse primeiro momento, a gente falou muito sobre celebração e sabor. Né? Mas a gente tem um asset muito forte, que nós somos de baixíssima caloria. Olha aí. Né? A nossa lata da Session IPA tem 52 calorias. Tipo, é ridículo a quantidade de caloria que a gente tem. É baixa mesmo.
é super baixa. Se você Super olhar baixa. uma cerveja tradicional, sem álcool, mainstream, ela tem ali 75 calorias, exato, né? é A isso aí. sem álcool. A com álcool é 200 e pouco. Isso. E você comentou agora, essas empresas estão investindo um pouco mais nisso, né? Ultra, não sei o que, tem 77 calorias, ou isso, seja, né? 20... 20 calorias a mais. 20 calorias né? a mais, exato. Então, a gente tem um ponto muito importante de produto e que a gente agora começa a desdobrar estrategicamente esses claims, porque a gente foi consolidando mensagens, né? Tipo, eu acho que a primeira mensagem importante quando a gente lançou ano passado era falar do pra que a gente E a marca é veio. super nova, né? A gente tá falando de... A gente tá Só falando pra de falar pra audiência a aqui. gente tá falando de menos de um ano, é uma marca... Olha aí, E é uma marca que nós nasceu tivemos... em 2024. 2024. A gente teve muita... Eu digo sorte porque eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Eu tenho sorte de trabalhar com pessoas incríveis, da gente ter desenvolvido produtos sensacionais e ter parceiros que estão entrando estratégicos muito importantes pra gente. Antes. Mas a gente teve muita sorte de entrar na comunidade da corrida e ser muito bem recebido pela comunidade esportiva. Corrida, bike, natação, que é a primeira comunidade com quem a gente conversou. A gente foi muito bem recebido. E por ser muito bem recebido, vocês vão experimentar. Sim. A gente tem crescido muito rápido, né? Então isso tem nos ajudado muito. E foi por isso que nós fizemos uma escolha estratégica fundamental. E aí falando do varejo em si tradicional, porque o nosso foco até então ele tem sido o e-commerce que tem funcionado muito bem para a gente em termos de capilaridade, distribuição e de alcance, né? Eu acho que o e-commerce consegue permitir um alcance relevante para a gente. Consegue chegar em aonde você hoje não chega. Cara, E é mais difícil de você conseguir chegar. a gente entregou cerveja sim, no isso. Amapá. No Amapá, cara. Isso só o e-commerce conseguiu fazer isso por nós, né? O e-commerce e a comunidade digital, as nossas redes digitais. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Com essa questão mesmo de digital, mas também o alcance do digital é gigantesco, né? Mas ele tem que estar linkado com a tua logística, obviamente, porque a gente está falando de uma entrega física, né? E qual a estratégia que ele estava comentando? Exatamente. Ou seja, a comunidade, né, que você está criando em cima disso, não é... Claro, tem a comunidade digital, mas tem sim a comunidade das corridas, onde você demonstra o produto. E assim, eu nunca esqueço o ex-presidente da W Macan, ele falou assim, eu trabalho com comunicação, mas assim, nada supera a qualidade do produto. Eu tenho que ter um produto muito bom, porque eu posso fazer uma ótima comunicação. Se o produto é ruim, Se o produto é ruim, acabou. Morreu. Então, assim, eu acho que isso que você está comentando aqui com a gente, eu acho que está muito alinhado em relação ao negócio. E aí, em cima disso, eu até ia fazer uma pergunta exatamente nisso. Assim, hoje você começou no digital, tá ali nas corridas, enfim, criando essa comunidade. E o que você está enxergando daqui em diante? Assim, continuar evoluindo nisso? A gente tem Abrir os canais? metas bem claras e bem importantes, assim. A primeira delas, sim, a gente tem ainda muito ganho no universo digital e ele vai continuar sendo um foco importante para a gente. A gente consegue dialogar muito próximo com o consumidor, né? A gente cria uma base de conversa bem relevante. Mas para a gente expandir, a gente precisa estar no varejo tradicional. Entendi. Sem o varejo tradicional, a gente não cresce o tamanho que a gente tem como missão e meta. Né? E foi por isso que nós tomamos uma decisão muito importante e trouxemos para o grupo de sócios uma pessoa que é super conhecida no universo do varejo, que é o Ramatiz Rodrigues. Legal. Ramatiz foi ex-vice-presidente do Pão de Açúcar, ex-vice-presidente Via Varejo. Foi CEO do Via Varejo. Sem dúvida. E, Nome de referência. e foi incrível a conversa que eu tive com ele, assim. A primeira conversa que eu tive, ele foi para uma apresentação do produto, apresentação da cultura, e deu um match perfeito com o que ele tem entendido de filosofia da vida dele agora. E quando ele experimentou os produtos, ele falou, cara, a gente tem o que é preciso para expandir para o varejo. A gente tem uma marca que tem uma história verdadeira e a gente tem um produto que entrega aquilo que a gente está se propondo a entregar. Sim, Legal. Né? Que é o que você mesmo falou. Não adianta eu ter uma conversa e entregar um produto muito aquém do que Abaixo, as não? pessoas imaginam e ter um produto que não tem uma conversa. Exato. Porque tem produtos bons que não tem uma conversa e a gente está conseguindo equilibrar isso. E o nosso grande próximo passo está em entrar, sim, de uma maneira consolidada no varejo, nas principais redes de varejo.
A gente tem estados que são focos para esse primeiro grande momento, né? Porque sim, tem uma questão de logística, distribuição, o varejo demanda uma energia e uma Sim. força importante, porque não adianta eu colocar para vender no varejo e não fazer uma ativação no varejo, porque senão, como o Ramatiz fala, eu só estou fazendo deslocamento de estoque. Né? Ia falar isso. Não adianta eu fazer sell-in se eu não fizer sell-out. Vai Então, a gente vai ter experimentação muito mesmo. encontro para fazer isso. E eu acho que esse é nosso grande foco para esse final do primeiro semestre e começo do segundo. E é um produto que precisa manter o frescor, a qualidade, para poder gente tem um entregar cuidado. aquilo. Experimentem Opa, esse. Esse é IPA. Essa é uma Session IPA. Ela é... Quem gosta de IPA? Eu vou vou parar de falar dos produtos. Eu vou ter que concordar com seu amigo lá, porque realmente... Espetacular. Espetacular. Você criou um inferno. Não é gostoso, cara? Muito bom. Você vai experimentar, porque é muito gostoso. Pode, você deve. Não, é sensacional. Vamos todo mundo realmente experimentar é muito aqui bom. no estúdio. E aí, a logística vai ser fundamental para o nosso ganho de alcance, o nosso ganho de escala. A gente só vai conseguir ser a cerveja de celebração do esportista se nós tivermos capilaridade, Com certeza. né? Se nós tivermos alcance. Então, a gente vem unindo uma estratégia de geolocalização, de estar massivamente nos eventos aonde nós queremos estar no varejo, né? Porque isso, uma coisa vai levar a outra, né? O varejo vai entender que o varejo tem os seus próprios desafios, então ele quer uma marca que seja sólida, ele quer uma marca que ele entenda que vai investir na região, que vai ajudar no processo de sellout, que vai estar junto dele para criar uma nova categoria, cara. Porque o universo de cerveja sem álcool ainda é uma categoria incipiente. Sim. Se você for olhar, tem 2 players grandes que têm a sua cerveja sem álcool e o resto tem ali, tipo, a gôndola de baixo, no canto. Escondidinha, e a gente quer mostrar que não é sobre isso. E o varejo que abraçar isso agora, ele vai não só olhar uma tendência dos próximos 5 anos, mas ele vai tomar frente de um diálogo com uma geração que tem feito muita compra online, mas ele quer experiência no offline. Como é que eu associo uma coisa a outra? Eu preciso entregar o produto que essa pessoa procura. Então, é nessa conversa que a gente está agora, né? Os nossos objetivos, que são objetivos. Eu não digo nem que eles são ambiciosos, mas eles são objetivos robustos de mostrar para as pessoas que celebrar já existe uma nova forma para isso. E as pessoas não precisam sentir falta do álcool para isso. E uma coisa que você está comentando é o seguinte, até para a sustentabilidade do próprio negócio da empresa, você precisa ir para esse mercado para justamente continuar crescendo e ser, obviamente, né, rentável, não só para vocês, né, para você como sócio, para as pessoas que estão junto com vocês, para justamente criar esse negócio, transformar, né, essa filosofia em realmente algo rentável no fim do dia, né? Eu acho que é um pouco isso que a ideia que a gente está discutindo aqui no varejo, na central do varejo. A ideia é que justamente a gente entender que esse produto precisa, de novo, né? E para todo mundo que está assistindo aqui também, não adianta só você ter um produto bom, uma tecnologia legal, mas, cara, tem que estar o que você tem que fazer primeiro, cara? Você tem que fazer tudo. A diferença é o que você vai fazer nas etapas, que é o que você comentou. Primeiro você começou no e-commerce, depois você está criando comunidade e assim por diante. Então, eu imagino agora para 2025 e para 2026 seria isso, né? Você começar a investir nesses lugares, é isso? Porque a nossa estratégia de canais, ela tem pontos de vistas que estão completamente interligados, né? Não existe um produto que não esteja bem no online, tanto em marketplace quanto no seu canal próprio. Porque se você não está bem nesses canais, você não conversa com uma grande parcela da sociedade. Realmente. Mas essas pessoas precisam te encontrar onde elas querem também. Sim. Porque ainda tem um lead time ali de chegada do produto, de estímulo da compra online, que você perde do impulso do varejo, né? Vocês vivem, assim como eu vivi o universo de varejo e vivo o universo de varejo, existe uma escolha feita ali no ponto de venda, existe uma conversão feita ali no ponto de venda, cara, que nada vai mudar. A pessoa tá no varejo, ela faz uma escolha, ela decide por preço, por embalagem, por localização na gôndola. Existe toda uma estratégia para isso. Se a gente não tá nesse canal com a mesma qualidade que a gente tá no online, a gente faz meia conversa. Sim. Né? Mas ela sim acontece em etapas. Nós precisávamos começar pelo online. Por quê? Porque tinha uma tese a ser testada. Sim. Né?
Quando você lança um produto, é seu filho, entre aspas. O seu filho pode ser um cara que tem uma cara de joelho horrorosa e você acha que é lindo, ou ele pode ser lindo mesmo e você achar que é lindo. A gente queria entender isso, né? Cara, nós lançamos uma marca que realmente as pessoas têm conexão. Como que a gente faz isso? No corpo a corpo, né? Nos eventos, na conversa, no diálogo, e extraindo das pessoas, cara, o que você achou do nosso produto, da nossa embalagem, do nosso logo, da nossa marca, que foi tudo feito com muito cuidado, né? O design da nossa lata de cerveja é, sem dúvida, é o único, porque ele não remete a uma cerveja tradicional. Sim. Ele remete a um movimento esportivo. Exato. Né? Então a gente quer mostrar isso. Então todo esse cuidado foi feito. Muito bom. Mas a gente precisava disso tanto no e-commerce quanto no físico. Não, eu acho que a gente teve bastante conversa aqui hoje, né, Naka? É. Eu acho que é legal ouvir, né, justamente essa clareza que a gente tem, né, das pessoas de fazer os investimentos corretos, testar do jeito que tem que testar, para a gente poder seguir adiante aqui, né? Hoje o consumidor final que não é esportista e não está nos eventos, hoje ele adquire o produto no canal online, é isso? Ele Até é, pra galera poder experimentar, porque é a pergunta que eles vão nos fazer, que é o pô. meu caso aqui Concorda? agora. Né? ele adquire o produto no canal online, a gente está na Amazon, a gente tem o nosso e-commerce, nós estamos presentes em canais relevantes online, faz uma venda online, em pequenos, principalmente em São Paulo, em pequenos, tipo, varejistas, né? Que a gente começou um processo recente. Tá. E essa comunidade, que não é o esportista que corre, ele é uma camada estratégica pra gente muito importante. Concordo. Vou fazer um paralelo como marca, né? Porque as pessoas me perguntam, quem são seus benchmarks? Não sei o que. Eu falo muito da On Running, né? A On, ela nasceu como um tênis esportivo. Sim. Cuidado. Ela nasceu como um tênis esportivo que tinha um propósito de performance. Sim. Sem dúvida. Cara, quantas pessoas que usam On Running que não correm, que não... Porque é sobre isso, vira um movimento de estilo de vida e da sua associação com aquela marca. É isso que a gente quer também, né? A nossa conversa, o nosso diálogo, ele é com o esportista como base, como grandes marcas do universo esportivo fazem, tipo a Nike faz. A Nike é uma marca esportiva, Sim. Né, que virou de lifestyle. Lifestyle A também. Etap é uma marca esportiva que vai ser de lifestyle. A gente tem esse cuidado como marca, mas agora o nosso diálogo ele é um diálogo esportivo, né? Mas a gente quer abranger uma comunidade que é empática ao movimento, né? Não necessariamente praticante do movimento, você que não está, tipo, que é um atleta não praticante. Isso, é isso aí. Você é empático ao movimento, então isso pode conectar com você Sem de dúvida. certa maneira, entendeu? É verdade, verdade. Então, esse é o nosso maior cuidado, assim. E daqui pra frente, você já rompeu a bolha desse primeiro objetivo, tal, de se conectar com as comunidades, buscando aí conexão com o varejo também. Próximos desafios, Edu, o que vocês estão olhando? Próxima jornada de vocês, próximo movimento? Como é que vocês estão usando tecnologia também para isso? Eu acho que a gente tem duas frentes que nasceram com a gente fundamentais, né? Eu acho que qual que é o nosso próximo grande desafio? Escala. Sim. Né? A gente ter as nossas ambições e crescimentos de escala. Para isso acontecer, a gente tem desafios industriais, né? Tá. De ganho de escala, de ganho dessa operação de escala. Hoje a tua fábrica fica onde? Ela fica em São José dos Campos, São Paulo. Quem não é de São Paulo? Quem não é de São Paulo é em São José dos São José dos Campos, aqui no Vale. E ela já tem um planejamento do nosso crescimento, né? Então, isso foi muito legal porque as coisas nasceram. A gente brincava entre a gente que a gente não ia nascer pequeno, então a gente nasceu planejado para ser grande, Para crescer, para ser grande. E isso fez com que a gente tivesse um foco nesse crescimento de escala, então vai ser um desafio, por mais que esteja planejado, tem o desafio da execução desse crescimento, né? Tipo, tudo no PowerPoint funciona muito mais fácil do que na vida real. E nesse crescimento, nessa estratégia de distribuição, nesse fechamento dos contratos com o varejista
e trazer varejistas que acreditam nessa proposta, né? Então a gente tem também uma seleção do tipo de varejista que a gente quer, que a gente tem conversado e como que a gente tem conversado, e graças a Deus essas coisas têm andado muito certo. E a gente tem, através aí sim da nossa parte de e-commerce, da nossa parte de digital, uma parte de dados extremamente relevante. Porque é dali que sai o insumo da nossa evolução. Tanto em evolução de onde nós devemos estar, em termos de eventos, ativações, participações, o que nós devemos fazer de próximos passos, em termos de produto, em termos de marca, esse diálogo com o consumidor, por isso que o online ele é fundamental, ele faz com que a gente possa evoluir cada vez mais, né? Canal de representação, né? Canal de representação, a gente tem não só influenciadores, mas como que a gente transforma todo mundo numa comunidade de vendedora digital. Isso é legal. Né? Como que a gente faz com que todo mundo cresça com a Etap, né? O influenciador cresça com a Etap, um embaixador cresça com a Etap. Como que isso se expande? Como isso vira um negócio para todos, né? Eu acho que isso todo ecossistema se beneficiar. Porque tem que ser. Tem que ser, concordo. Porque senão não funciona. É verdade. Então eu acho que como próximo desafio é como a gente mantém esse nosso crescimento que está planejado em termos de execução. Eu acho que essa é a nossa grande missão dos próximos passos. E para isso tem vindo parceiros estratégicos com a gente, investidores que têm olhado para o nosso negócio e acreditado na nossa filosofia e na nossa proposta de valor, porque tem muita... É uma palavra... Tem muita sincronicidade o que a gente pensa com os movimentos geracionais que estão acontecendo agora. Né? E o legal de tudo isso, Edu... sorte de ter um match no timing correto, entendeu? E como você falou, não é uma bolha que vocês estão surfando, né? Pô, cara... Graças a Deus. Bolha a todo momento, principalmente a gente que está no varejo, a gente... é impactado, ou é induzido, ou é recebido por vários projetos de bolha, né, cara? Então... E tem uma coisa legal que você comentou, assim, a nossa, né, todos nós aqui, a gente, né, se preocupa em viver melhor, né, do que, obviamente, a geração anterior, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Eu acho que essa preocupação está muito alinhada com o que você está trazendo aqui para a gente, né? Total. E aí, né, acho que indo um pouco mais aqui para o final, né, Naka, já... Isso. eu acho que seria legal, né, acho que, claro, de novo, né, eu particularmente fiquei impactado, assim, né, pessoalmente, eu acho que isso, espero que todos vocês aí também tenham entendido ali um pouquinho disso, o que né, se você pudesse, né, dar uma dica, ou para quem, de repente, quer crescer junto com você, para falar aqui pra gente, né, o que pode trazer de novo aqui para o nosso dia a dia, para você aqui, né, pra uma Etap. mensagem final mesmo, acho que a gente tá chegando nessa parte final do episódio, né? Acho que é legal você trazer uns insights aí, mercado, negócios e impactar. Eu acho... Primeiro, todos os parceiros são super bem-vindos. Então, eu converso com todo mundo. Né? Boa. Então, seja varejista, essa abertura é representante... importante, né? Cara, a gente quer ter troca. Porque, como aprendizado, eu acho que a primeira parte que para mim foi essencial para esse projeto existir, e não é blá blá blá, é ter pessoas excelentes que acreditem no projeto com você, sabe? Ninguém faz nada sozinho. Não faz mesmo. Não faz mesmo, né? Então, puta, a Verônica, designer incrível, que pensou na embalagem, e quando ela apresentou, todo mundo ficou emocionado. A Lili e o Rô, que são estrategistas, mesma coisa. O time de produção do produto em si, todo esse cuidado. O Ramatiz com o olhar dele do varejo. São pessoas que são excelentes daquilo que fazem, que estão olhando como um time único, um propósito de valor. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado e eu falo que essa é a grande sorte que eu tenho de ter unido pessoas com o mesmo propósito e visão e que são excelentes naquilo que eles fazem. Legal. Eu sozinho não teria feito nada. Sim. Absolutamente nada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Eu acho que, para quem empreende, ou quem vai empreender, ou quem quer lançar produto, testa. Mas teste acreditando. Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu sou fã de pesquisa e sou inimigo de pesquisa.
Porque às vezes a pesquisa fala, cara, isso não vai acontecer. Cara, faz, testa, põe para rodar, Concordo. acredita, Conceito startup. É muito Testa, legal, testa. testa, deu errado. Cara, Volta. aborta, faz exato. outro, deu errado. Não tenha medo do teste. Mas o problema do teste é que ele te tira de uma zona de conforto. Sim. Porque muita coisa vai dar errado. Sim. Então, você precisa estar muito acostumado a escutar não. A escutar que deu errado, né? Porque quando dá certo, dá muito certo. Eu acho que essa inquietude do querer transformar as coisas também é importante para as pessoas, sabe? E, cara, o que eu mais, como mensagem final, eu falo pra caramba, e ainda mais sobre isso. Isso porque a gente não entrou no tema corrida, porque daí dá um podcast de 7 horas. A gente faz outro lá depois. Celebrem. Celebrem cada momento. Exato. Legal, bacana. Tipo, da conquista. Cara, fechou um contrato? Celebra. Tipo, fechou um protótipo? Celebra. Fez um É treino isso mesmo. legal? Celebra. Celebra, entendeu? Fez um treino legal? Celebra. Tipo, terminou um treino que tava ruim, mas você terminou? Celebra também, né? E celebra com a Etap. Só acessar etap.com.br, que vai ser muito legal. E espero que todos experimentem. E, de novo, muito obrigado pelo espaço. Imagina. Sensacional, galera. Isso aí. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto, pela Parabéns marca. para vocês, viu? Muito legal. Parabéns. Eu sei que fazer um podcast não é fácil. Conteúdo de qualidade, relevante, é difícil. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigado, Valeu pela valeu. confiança, pela troca. Sensacional. Isso Agora aí. vamos Obrigado. celebrar. Vamos É isso aí. celebrar. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.